Amiga, bem-vinda, boa tarde. Qual que é a repercussão aí no Congresso Nacional diante de mais esse resultado, né? De mais uma derrota do presidente Lula, como disse o Couto. Esse resultado já era até esperado, de ontem nem tanto, né? Mas são duas derrotas que têm a assinatura de Davi Alcolumbre como principal articulador desses resultados. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Diego, de fato, como o Couto colocou agora, a dosimetria já era esperado. Todo mundo em Brasília, nos 4 cantos da cidade, já se falava, bom, isso daí tá dado. Desde o fim do ano passado, a gente tem que lembrar que o Senado já tinha votado o projeto, ali já estava muito claro que tinha um acordo entre os congressistas com o aval do Supremo. Porque é importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, o tempo todo, estava conversando com congressistas. Teve aquela reunião do Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, com o Aécio Neves, com Michel Temer. Os três juntos, fazendo vídeo, tirando foto, falando que falaram com o Alexandre de Moraes sobre o PL da dosimetria, sobre a redução de pena. Então, não é que isso passou ao largo também do Supremo. E quando eu falo Supremo, é o Alexandre com o grupo dele ali na corte, que inclui, inclusive, Gilmar Mendes. O Alexandre, ele conversa muito com o Flávio Dino, ele tem uma relação muito boa. Então, essa costura da derrubada do veto da dosimetria, ela já estava vindo há meses, já estava claro, já estava dado, estava precificado. Agora, ontem foi uma grande surpresa para o governo federal, assim, eu estava no Senado acompanhando e aquilo foi a cara das pessoas, realmente me surpreendeu. Eu sei que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas para fechar sobre essa questão da dosimetria, sim, o Davi Alcolumbre colocou isso nas negociações, essa pauta nas negociações que ele fez com grupos de Flávio Bolsonaro, né, com a oposição, com o Centrão. Nada disso era novo, era uma carta que o Davi tinha nas mãos, também desde o ano passado, manejando como que ia usar, em que momento, qual que ia ser o timing para pautar isso, e não é por acaso que isso vem na esteira da sabatina, votação e rejeição do Messias. É um pacote só, Diego. Verdade, um pacote. Agora, Couto, a gente vai conversar aqui com o jurista Miguel Reale ao longo do programa para tentar entender, porque para reduzir as penas de Bolsonaro e companhia, seriam necessárias as reduções de penas de homicidas, pessoas que mataram mulheres em casos de feminicídio, praticaram crimes hediondos, e o Davi Alcolumbre fez uma manobra que é muito atípica para tentar fazer com que essa redução valha apenas para essas pessoas que praticaram crimes contra a nossa democracia. Vamos ver se isso vai ser mesmo possível, né, Couto? O que ele fez, o Alcolumbre, que agora está se achando o dono do país, né, o manda-chuva. O Alcolumbre, ele não quer ser presidente da República, ele quer mandar no presidente e quer mandar no Congresso Nacional. É impressionante. Esse negócio que ele fez hoje foi mais uma tramóia, né? Que ele criou a emenda Bolsonaro. Ele deixou de tal jeito a derrubada do veto que o Bolsonaro vai ser beneficiado. E outros que poderiam se aproveitar disso, né, que cometeram crimes hediondos, e eu não vejo nenhum crime mais hediondo do que atentar contra a democracia brasileira, como aconteceu com os condenados do 8 de janeiro. Ele se lixa para isso. O Alcolumbre não tem o menor compromisso com a história, com a democracia. Ele não tem ideologia, ele não tem partido, não tem nada. Ele só quer o poder pelo poder. E ele vinha já fazendo isso. Aliás, Diego, eu recomendo a todos que leiam o perfil dele, publicado esse mês de abril, na revista Piauí. É uma baita reportagem contando quem é o Alcolumbre e como é que ele chegou onde ele está. É assustador, sabe? Eu imagino que o Lula não tenha lido essa reportagem, porque quem leu aquilo, eu li a semana passada, realmente, mesmo para quem acompanha a política, está sempre vendo os absurdos que acontecem, fica espantado ao ler a trajetória do Alcolumbre. E parece que o Lula não deu o valor necessário para isso, achou que era só chamar o Alcolumbre para uma conversa, acertar uns cargos, acertar umas verbas, e tudo estava resolvido. E não é mais assim. O poder já está na mão do Congresso desde o governo anterior. Sabe? E aí o Alcolumbre ele quer mais poder. E outra coisa, ele percebeu uma expectativa de poder no Flávio Bolsonaro, que foi um fato novo que surgiu após a indicação
do Jorge Messias no final do ano passado, né? Como é que o Lula pode deixar isso na mão da articulação política se o líder do governo do Senado, o Jacques Wagner, não fala, não é recebido pelo Alcolumbre desde o final do ano passado? Foi uma enciclopédia de erros que eles cometeram, que é uma coisa que eu acho que coloca em risco não só o final do mandato do Lula, desse terceiro mandato, mas o próprio futuro político dele e do partido. Foi realmente uma coisa que vai ter consequências graves daqui para frente, muda o cenário político do país e consolida uma aliança do presidente do Senado, Alcolumbre, com todo o seu poder, com o bolsonarismo. Esse é o fato novo da política esse ano. Tá certo. Vamos ver o momento da proclamação do resultado em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fala sobre a derrubada do veto do presidente Lula. Veja aí. Está encerrada a votação. Vamos que vamos. Vamos pra vitória. Vamos pra vitória, pessoal. Por gentileza. Por gentileza. Um minuto, por gentileza, aos deputados e deputadas presentes. Aos deputados e deputadas presentes. Votaram sim 144 deputados e deputadas. Votaram não 318 deputadas e deputadas. 5 abstenções do total de 467 deputados. Foi rejeitado na Câmara. Passa-se a deliberação no Senado Federal. Está encerrada a votação. Vai abrir. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Energia ainda, do Davi Alcolumbre. Agora, Letícia Casado, como é que fica a relação dele com o governo Lula diante dessas últimas? Tá muito ruim. Tá muito ruim. O governo tá bem assustado, recuado, preocupado, porque o governo precisa do Senado, o governo precisa ter relação com o Congresso, o presidente precisa ter relação com os presidentes da Câmara e do Senado. A relação do governo com a Câmara já, assim, não é das melhores, já teve vários momentos muito complexos, e agora, com o Senado, o Davi, ele passou que nem um trator. Ele passou que nem um trator essa semana em cima do presidente Lula. O Lula tá no momento, para usar as palavras de um aliado dele, ele está num momento gritante de preocupação com a campanha eleitoral, porque a gente está há pouco mais de 5 meses agora da eleição de outubro. O Lula está em baixa nas pesquisas, né? Ele está num cenário ruim em comparação com o Flávio Bolsonaro. O Flávio tem ganhado muita força ao longo dos últimos meses, e essa ascensão do Flávio, ela surpreendeu o governo também. Porque esperavam que vai ser um embate Lula versus Flávio Bolsonaro, sempre olhando, bom, o Flávio não vai ter o cacife para se manter com força na corrida, ele não vai conseguir toda a transferência de votos, o sobrenome Bolsonaro vai assustar muita gente, e não é isso que está acontecendo. Pode ser que esse Senado mude ao longo das próximas semanas, mas por agora é um momento dramático na campanha do Lula, assim que um aliado dele resume para mim, com esta palavra, dramático. Porque é uma série
de problemas, e aí agora vem o quê? A derrota no Congresso. Eu sei que a população, existe um entendimento de que a pessoa comum, ela não está ali preocupada com a indicação do presidente da República para o Supremo, não é exatamente um tema de debate nas rodas de conversa, no bar, entre as pessoas, para movimentar uma campanha eleitoral. Só que é mais uma sinalização de erosão da força do Lula, que ele está perdendo. A gente viu isso em 2025. Ali no final de junho, a gente estava num momento parecido com o de agora, né, de fragilidade institucional da presidência da República. O Lula tinha acabado de perder aquela batalha do IOF ali no Congresso, estava uma situação muito ruim, aí veio aquela campanha contra o Congresso Inimigo do Povo, estava começando ali até que surgiu Donald Trump e ajudou o quê? A mudar o rumo do governo, porque o governo se fortaleceu naquele momento por causa do embate com os Estados Unidos. E agora, menos de um ano depois, o governo se vê de novo nesse momento de fragilidade. Então, mas foi um problema de articulação do governo? Tudo bem, mas a gente já viu em vários outros momentos isso também, quando o Alexandre Padilha estava ali à frente da articulação política, que não conversava com o Arthur Lira, presidente da Câmara. A gente viu agora o Jacques Wagner desde... Oi, desculpa. Só uma dúvida, não. Quero perguntar o quanto o caso Master pode ter pesado nisso tudo também, porque a gente sabe que há contratos com o governo do Amapá, né? Amapá é o estado de Davi Alcolumbre, que até agora não foi implicado, nem é imputado a ele nenhum tipo de crime, porém, contudo, todavia, entretanto, há acordos de colaboração sendo fechados, né? O caso Master assusta muito o Davi Alcolumbre. A condução do Master pelo André Mendonça preocupa demais o Davi Alcolumbre. Isso é consenso aqui em Brasília também. O que acontece? Essa semana, nessas duas derrotas, essa dupla derrota do governo, tem, claro, esse pano de fundo do Master, porque são duas derrotas juntas, né? A gente tem que olhar isso junto. E o que está acontecendo em paralelo? Tem uma série de fatores ali, então, desde relações pessoais, que, por exemplo, o Davi Alcolumbre queria a indicação do Rodrigo Pacheco para o Supremo, o Renan Calheiros queria que fosse o Bruno Dantas. Então, tem fatores de relações pessoais, tem um fator de fragilidade do governo com a ascensão do Flávio e, sim, claro, o fator Banco Master vai permear o ano inteiro de 2026 em todas as decisões em Brasília. Porque o Davi Alcolumbre, pelo que a gente tem de relatos, pelo que a gente escuta, ele é uma pessoa que está assim, é do União Brasil. O caso Master é um caso que envolve o Centrão, principalmente, muito mais do que o governo, muito mais do que o PL, inclusive, o principal partido de oposição, é um caso do Centrão. Então, estão todos ali segurando o quê? Para manejar, para tentar segurar o Master. O Davi Alcolumbre ignorou o pedido de CPI do Banco Master e fechou acordo com os senadores para que, acabou, eu vou abrir uma sessão do Congresso, ele tinha que ler um pedido de abertura de CPI que tinha lá parado e não leu, não aconteceu, não vai ter pressão sobre isso. E aí, junto com ele, está o Centrão do Supremo, que é o grupo do Alexandre de Moraes, porque o Moraes também tem preocupação com o Banco Master. A gente já viu pelo menos 3 ministros do Supremo sendo citados ao longo dessa investigação: o Moraes, o Toffoli e o Cássio Nunes Marques. Então, tem muita gente preocupada com o Banco Master, tentando costurar de todas as maneiras para impedir que essa investigação vá para frente, para atrapalhar essa investigação, para fortalecer um grupo ali. Então, vamos sobreviver e depois a gente ajuda a enterrar o que for possível. Só para finalizar, a gente pode voltar a isso em outro momento, mas também o governo fala, cara, isso daí vai ser um tiro no pé, porque o Alexandre de Moraes não está entendendo que amanhã sobra para ele. Porque o Congresso não vai, os bolsonaristas jamais vão esquecer quem foi Alexandre de Moraes na vida deles. Então, fortalecer esse grupo de Centrão com o bolsonarismo e fechar esse acordão vai acabar voltando contra o Supremo em algum momento. E eles não estão, eles estão achando que estão acima de tudo e de todos, e não estão. É muito, muito delicado, com muitas pontas, o que está acontecendo em Brasília, Diego. Perfeito.